Som. Beleza, dá para ouvir, né? Bom dia, queridos. Bom dia, espero que vocês estejam bem. É uma surpresa para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, bem desafiador, poder vir até o púlpito da nossa amada igreja para poder falar sobre o nosso Senhor, para falar sobre a palavra de Deus, né? Para que a gente possa ser edificado, para que a gente possa refletir sobre o nosso Criador, sobre a palavra dele, tá bom? Eu estou nervoso, estou mexendo aqui, assim, mas tudo bem, a gente chega lá. Disseram para mim que depois de 5 minutos passa, mas a gente vai ver. Beleza? Não desmaia. Eu comi uma coisa antes ali para ficar bem. Queridos, eu gostaria de convidá-los a orar antes da gente iniciar o nosso tempo da mensagem. Senhor Deus, a gente se achega a Ti, Pai, para agradecer pelo dia de hoje. A gente gostaria de agradecer pela Tua palavra, Deus, agradecer pelos testemunhos que a gente ouviu, pelos louvores que a gente cantou. Pedir que o Senhor continue protegendo nossas vidas, Pai. Que o Senhor incline nosso coração para a Tua palavra nesse momento, para a Tua mensagem, Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, em Cristo, continua fazendo. Hoje a gente está num dia bem quente, Deus nos ajuda, Pai, a manter a atenção aqui para o que vai ser falado, que Tua palavra nos ajude, Pai, a mudar nossas vidas, que a gente continue aprendendo e refletindo a respeito do Senhor, a respeito de Cristo, Pai, e que a gente possa refletir o Senhor, Deus. Nos ajuda nesse momento, eu peço pela Tua orientação, pelo Teu Santo Espírito, que seja Ele falando e não eu, Pai. No precioso nome de Jesus a gente ora. Amém. Tudo bem, queridos. Como vocês veem aqui no slide, né, a gente vai falar sobre humildade hoje. E muito está escrito pequenininho, talvez vocês não consigam ver aí atrás ou aqui na frente, não sei, mas eu gostaria de recomendar esse livro, é o livro Humildade. Eu sei que os homens já leram esse livro aqui no Café dos Homens, nos estudos, né? Então talvez tenha bastante coisa de material anotado e explicações e tudo mais. E, embora tenha sido usado no Café dos Homens, certamente ele é um livro útil para as mulheres também, para qualquer pessoa, né? Porque humildade é uma coisa que tem a ver com todos nós aqui, certo? Deixa eu só ver isso aqui. Ok. Eu acho que a gente tem esse livro na biblioteca, talvez vocês possam confirmar com as meninas, né? Mas provavelmente a gente tem ele aqui na biblioteca da igreja. Se você não tiver, talvez você possa alugar ele, gastar um tempo, né? Daqueles livros que são curtinhos, mas ele é bem valioso, né? E uma lição bem importante que eu aprendi lendo esse livro aqui foi de riscar o meu livro. Sempre considerei uma heresia riscar um livro. Dói o coração, sabe? Ver aquele marca-texto assim, vixe. Mas é muito melhor você fazer assim, ajuda a gente a pensar e refletir. Bom, eu fico surpreso de eu estar aqui. Para mim é um grande privilégio estar nesse púlpito, né? Porque realmente eu sou uma pessoa muito mais orgulhosa do que eu posso admitir. Comecei a perceber sobre isso algumas semanas atrás, como eu era autocentrado, muito orgulhoso, pensando só em mim, justificando minhas ações, meus pensamentos, toda hora, né? E isso pode ser com coisas banais e coisas maiores, assim, né? Mas desde pensar quando é o próximo café, sabe? Ou pensar assim, quando eu começo a trabalhar, eu tenho que passar um tempo sentado no meu trabalho, e eu estou com dor nas costas, alguma coisa, eu quero deitar no chão, mas faz só 15 minutos que eu comecei a trabalhar, então ainda não é o momento de eu ter uma pausa, e eu não vejo a hora disso acontecer. Também eu penso, né, por que a situação A ou B é assim na minha vida? Por que isso está acontecendo? Né? Ou talvez uma pergunta um pouco mais profunda, será que eu vou continuar firme na fé até o fim? Será que eu vou conseguir? Se você é como eu, sua vida está cheia de preocupações com diversas coisas, né? Você provavelmente quer estar no controle de várias coisas. Eu também quero estar no controle de várias coisas. A gente fica arquitetando coisas bonitinhas para elas acontecerem tintim por tintim, né? E a gente
quer fazer desse jeito, né? O ser humano é desse jeito. Mas a gente não dá conta dessas coisas, né? A gente não dá conta assim de como eu vou fazer, por exemplo, como eu vou sair do meu local de trabalho, eu vou chegar em casa e depois posso ir na academia. Isso eu quis fazer na semana passada e eu não pude, porque eu cheguei em casa e minha mãe mandou uma mensagem falando que tinham colocado álcool no carro dela, que é só gasolina. Ou seja, a minha academia foi para o saco e eu fui ajudar ela. Então, a gente não dá conta das coisas, né, pessoal? E, além disso, a gente não dá conta da realidade da vida, a gente também é capaz de grande maldade. A gente é capaz de pensar coisas muito perversas com relação às pessoas, com relação às situações. A gente fica bravo, aquela ira azul por dentro, né? E isso é horrível, né? E junto com o apóstolo Paulo, em Romanos 7, de 24 a 25, a gente pode dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Né? Então, todos nós temos uma luta contra o orgulho. Eu vou testar aqui, ver se funciona. Funcionou. A nossa luta contra o orgulho, ela tem um pouco a ver com essa fotinha aqui. Eu ganhei essa miniatura no meu aniversário, ele é bem bonitinho. Mas por que a distorção do orgulho? Né? A distorção do orgulho é porque a gente realmente se vê de uma forma que não é real. Né? Você fica pensando, não, mas eu sou assim, eu sou assado, tal situação devia ser assim, ou assado, mas a sua percepção e a minha é mais ou menos como desse bonequinho, né? A cabeça do tamanho do corpo é totalmente desproporcional, os dedinhos desse tamanho, o olho muito grande. Então, a gente não vê as coisas de maneira correta, né? Por conta do nosso orgulho. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui, né? Em Provérbios 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Né? Então, se a gente não vir as coisas a partir da palavra de Deus, pessoal, a gente sempre vai fazer as coisas de acordo com o que é reto aos nossos próprios olhos. Né? Você sempre vai fazer as coisas de acordo com o que você acha que é correto. Eu também faço isso. Mas o Senhor nos instrui aqui por meio de Provérbios para que a gente esteja atento com isso. Né? O Senhor sonda nossos corações, certo? E a nossa arrogância, o nosso orgulho, nossa vontade de querer dar conta das coisas, ela é fadada ao fracasso, certo? Ela é fadada ao fracasso. Mas o problema ele é maior, não é? Ele é mais profundo, na verdade, porque a condição humana, em verdade, é uma condição de escravidão. Nós somos escravos, vocês são escravos, eu sou escravo, não importa. O problema é que a gente vai servir a um Senhor, certo? E isso pode se manifestar de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, ter sua vida submissa ao senhorio do conforto. Provavelmente agora você queria estar num lugar com ar-condicionado, 16 graus, e, sei lá, tomando um café, ou jogando um jogo, ou conversando com alguém, sabe? Né? Então, a gente gostaria, por exemplo, de um ar-condicionado agora. Né? Ou a gente pode ter nossa vida submissa ao dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, minha vida seria mais confortável, eu poderia comprar coisas diferentes e tudo mais. Sua vida pode ser submissa também à sua própria capacidade intelectual. Você vê que isso pode se manifestar de diversas maneiras. Como eu tenho uma capacidade de argumentar coisas que é muito maior do que as outras pessoas, então eu estou garantido com isso. Né? Ou a gente também pode pensar na nossa posição social, achando que isso garante alguma coisa, a sensação de que a gente pertence a algum grupo e isso faz com que a gente esteja garantido. Né? Mas todas essas coisas podem nos escravizar e elas realmente nos escravizam se a gente não estiver atento. E o que acontece? O que o Senhor Jesus fala a esse respeito? Aqui nesse trecho de João, capítulo 8, a gente lê o Senhor Jesus dizendo assim: em verdade, vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Talvez nós cometamos pecado, certo? Todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nossa condição, irmãos, é de escravidão. Sei que é muito difícil a gente falar isso, especialmente de acordo com alguns contextos que a gente pode ver de universidade, como a Isa lembrou hoje, né? Porque a gente mora num país que teve passado escravocrata, né? Eu sei que isso é pregado na mídia e coisas assim, isso é verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Isso é a condição humana, certo? Então, a gente não consegue dar conta da nossa vida e do orgulho que habita em nós. E o que a gente pode fazer, o que tem para ser feito, na verdade, né, nessa situação? A gente precisa ser liberto. A gente precisa de alguém que intervenha em nossa vida para que essa situação mude. E esse trecho é essencial para a condição humana. A gente tem aqui o Senhor Jesus falando no contexto, enquanto ele está chegando em Jerusalém, né, para sua paixão, para dar sua vida, né, por aqueles que crerem nele, né, e no contexto aqui os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Posso me assentar à sua direita? Posso me assentar aqui? Né? E como você ousa fazer essa pergunta ao Senhor Jesus? Nesse é o contexto que está acontecendo, né? E o Senhor Jesus, frente a esse desejo das pessoas de se tornarem grandes e verem como eles podem estar numa posição proeminente, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, certo? E dar sua vida em resgate por muitos. A palavrinha resgate é essencial aqui, pessoal, e a vida dele também, porque a vida do Senhor Jesus é o preço que foi pago para que você e eu não sejamos mais escravos de um senhor ruim, certo? Então, essa é a maneira pela qual a gente pode ter uma vida verdadeiramente humilde e não orgulhosa, não soberba, certo? Se nós cremos que o Senhor Jesus veio e nos salvou, que a vida dele, o sangue dele foi derramado por nós, esse é tudo que precisa acontecer, isso é tudo que precisa acontecer para que a gente seja liberto, sabe? Essa é a condição humana e esse é o valor do resgate das nossas vidas. E o termo resgate, a gente não está muito acostumado hoje, né? Você não ouve muito, você pensa em resgate, sei lá, vou resgatar o gatinho que está na árvore ali, ou vou resgatar alguma outra coisa, não sei. Mas isso tem muito a ver com, na verdade, quando uma pessoa é sequestrada e você precisa de um pagamento de um resgate para ser liberto, sabe? É literalmente, a palavra resgate é o dinheiro para a libertação, esse é o conceito, né? Dinheiro para a libertação, pessoal. E a gente está preso num cativeiro real. E de acordo com a palavra do Senhor, a gente vê em Romanos 3, 23 e 24, um trecho muito famoso, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos deu sua vida para nos resgatar. Eu gostaria de ler um trechinho agora do livro Humildade. O autor diz assim: ouvir o Salvador usar a palavra resgate e entendê-la corretamente é ser lembrado e afetado pelo nosso sério e lamentável estado, pelo fato de estarmos miseravelmente perdidos e por sermos escravos do pecado. Não podemos livrar a nós mesmos do orgulho e da ambição egoísta. Um resgate divino é imprescindível. Jesus está tentando inculcar a seguinte mensagem em cada um de nós: vocês estão perdidos. Sua situação não poderia ser pior. Sozinhos, vocês são incapazes de mudá-la ou fugir dela. E por que a morte de Jesus era necessária? O autor diz: porque a humanidade inteira é corrupta e condenada, e todos temos uma tendência aguda para negar a realidade do nosso estado de perdição diante de Deus. O sacrifício do Senhor Jesus nos permite, então, seguir o exemplo dele. Ele nos libertou e resgatou de um cativeiro real, o cativeiro do pecado, né? E que o Senhor nos ajude a deixar de ser exigente, a deixar de ser soberbo, de querer que as coisas sejam da nossa própria maneira, sabe? Que a gente pare de fazer essas coisas, porque isso é viver buscando a nossa própria glória. A gente tem liberdade para servir e não ficar sendo servido, de não permanecer no cativeiro. Lembre, se você viver dessa maneira, se eu viver dessa maneira, a gente vai viver buscando glorificar a nossa própria carne. E não é isso que a gente
deve fazer para viver a nossa real liberdade em Cristo, certo? E dessa forma, se a gente fizer isso, a gente vai desonrar o Senhor Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Então, eu gostaria de trazer para a gente aqui 3 meditações a respeito da humildade. Como a gente pode conduzir nossos passos de forma humildemente. O primeiro deles, que a gente vai falar, é que Deus é fiel. Deus é fiel. Nesse trecho, em 1 Coríntios, a gente lê o seguinte: Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. E Deus, em seu poder, Ele nos chamou, Ele nos tirou desse cativeiro. E uma coisa muito interessante que eu vi, que eu aprendi estudando para essa mensagem, com o livrinho do Novo Testamento que o pastor Pierre me emprestou, muito obrigado, é que a raiz na palavra grega de chamados, a gente vê ali, foste chamados, é a mesma raiz da palavra igreja. Sabe, a palavra igreja é eklésia, né, no grego, e a palavra chamados ali tem um som parecidinho com isso aí, sabe? E é a mesma raiz. Então, Deus nos chama para fora. E quando Deus nos chama para si, em Cristo, Ele nos arrasta, não é? E não é uma coisa suave. Se você lembrar da sua conversão, pelo menos quando eu lembro da minha, a gente teve alguns testemunhos aqui, né? Deus não fala assim, vem aqui, bonitinho e tudo mais, né? Ele nos arrasta mesmo. E uma coisa interessante dessa palavra arrasta, eu aprendi com o meu querido discipulador, o Petit, pastor Maurício, é que essa palavra também na língua grega foi uma coisa interessante, porque assim, não é só, eu vou arrastar esse retorno para cá, sabe, um pouquinho, tudo bem. É uma coisa um pouco mais violenta, sabe? A gente vê, por exemplo, em João 6:44, né, o Senhor Jesus falando a respeito dessa situação. Eu vou ler esse trechinho para vocês aqui. João 6:44. Ali o Senhor diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. A palavra trouxer, na língua grega, ela tem o sentido de arrastar, né? Ela tem realmente o sentido de arrastar. Isso também a gente vê um pouco mais para frente no Evangelho de João, né? Quando os apóstolos estão pescando, né? E a gente lê o seguinte, né? Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quando o Senhor Jesus fala para eles lançarem a rede e puxar ela. Essa palavra puxar é a mesma que em João 6:44 está de trazer, sabe? Então é uma coisa um pouco mais dramática. Isso é a graça irresistível de Deus. Você, irmão, e eu não fomos a Cristo porque a gente falou, não, no meu próprio entendimento eu conecto as coisas e tudo mais. A gente vê nesses trechos que o Pai nos arrasta, certo? É a graça irresistível de Deus. E quando Deus nos chama, a chamada dele é eficaz. São alguns termos de teologia, né, calvinismo, alguma coisa assim, mas Deus nos chama e é eficaz isso. Quando Ele nos chama, isso vai acontecer. Não é tipo assim, você chama o elevador no teu prédio e o elevador não vem, sabe? Vai acontecer. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso é uma bênção, de modo nenhum lançarei fora. E tendo esse panorama, como a gente pode relacionar o fato de sermos chamados por Deus com o combate ao orgulho, né? Bom, o contexto e o panorama, de forma super breve,
da carta de 1 Coríntios, né, é que nessa carta Paulo escreve buscando corrigir várias coisas na vida dos irmãos ali, né? Ele tenta corrigir coisas com relação a, assim, exortar eles, porque pessoas ignoravam a consciência dos irmãos no assunto de alimentos sacrificados a ídolos, né? Ou quanto à participação de banquetes pagãos, a forma correta e incorreta de dons espirituais e vários outros assuntos. E quando a gente vê que tem tanta pessoa necessitada de correção naquela carta, né, a gente pode se esquecer de que eles foram resgatados pelo Senhor, certo? Pois é por isso que deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, legal. É por isso que é interessante a gente ver nesse trecho de 1 Coríntios, né, que Paulo começa a carta falando que eles foram chamados, que Deus vai confirmá-los até o fim. Eles estão batendo a cabeça num período de pecado e tudo mais, mas é Deus que vai levá-los até o fim. A gente sabe que eles têm que fazer a parte deles, né? E é um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreveu. Então, a gente saber que Deus está cuidando de cada um que Ele salvou é uma verdade fundamental, pessoal. Certo? E dessa maneira, é preciso a gente ter sabedoria, por exemplo, quando a gente vai corrigir nossos irmãos na fé, né? A gente pode, por exemplo, querer corrigir um irmão na fé e pensar, esse rapaz não vai mudar jamais. Não vai mudar. Muito cabeça dura. Imagina, irmão, você pensou de mim. Quando o Lucas vai aprender a coisa que ele tem que aprender, não é? Mas pela graça de Deus, Deus me chamou, sabe? Então, uma das coisas que o autor coloca aqui, que pode ser muito útil para a gente perceber, pode ser muito útil a gente perceber evidências da graça na vida dos nossos irmãos. Porque isso vai ajudar a gente a encorajar essas pessoas, sabe? E vai mudar também a maneira como a gente as vê, né? A gente pode estar tão concentrado naquilo que precisa de correção, que o pecado dos nossos irmãos, que a gente deixa de ver, por exemplo, frutos do Espírito manifestos. Vale lembrar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. E isso não é só útil para a gente encorajar nossos irmãos, mas também ajuda a gente a perceber que, olha só, Deus de fato está agindo. De repente, a gente pode estar tão focado em corrigir alguma coisa que a gente não tem olhos para ver como a graça de Deus está se manifestando na vida de alguém. Certo? A gente fica cego e nossa correção pode ser deficiente, né, incorreta. A gente pode agir com uma ira indevida, talvez. Gostaria de ler um trechinho que o autor do livro Humildade coloca aqui, né? Ele diz assim: nós mortificamos o orgulho e cultivamos a humildade, identificando evidências da graça nas pessoas ao nosso redor. Evidências que percebemos apenas por meio de uma perspectiva divina, que reconhece a diligente obra de Deus e o seu chamado na vida delas. Perspectiva essa que tem plena confiança na fidelidade de Deus para completar a obra que começou. E sem essa perspectiva, sempre teremos a tendência de ser críticos e pessimistas em nossa atitude com os outros. A partir de 1 Coríntios, então, irmãos, é possível ver um exemplo muito interessante de como amar nossos irmãos em Cristo. E também é um passo prático, né, para a gente mortificar nosso orgulho e buscar a humildade. Certo? No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo trata sobre a questão da consciência. E o pano de fundo disso é que os irmãos comiam carne, e não, alguns irmãos comiam carne, eles não viam problema em se alimentar de carne, mas tinha também outras pessoas que não se alimentavam daquilo, né? Eles tinham familiaridade porque eles saíram de um contexto de paganismo, e na cidade de Corinto, uma cidade internacional na Grécia, tinha tudo quanto era tipo de culto lá, e as pessoas sacrificavam realmente carne aos ditos deuses ali, certo? A gente vê na palavra do Senhor, por exemplo, que não tem problema de se alimentar daquilo que Deus proveu. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo ele dá um exemplo muito interessante aqui sobre humildade e como a gente pode tratar, por exemplo, a questão de irmãos que têm uma consciência
fraca ou, enfim, que está sendo amadurecido na fé. Eu gostaria de pedir, irmãos, que vocês abram suas Bíblias para a gente acompanhar em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Sua tradução talvez seja um pouco diferente, mas só para avisar, aqui é a Almeida Revista Atualizada. Okay? O apóstolo Paulo escreve assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Logo no começo, olha o que Paulo diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Isso é fundamental. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A gente já estudou esse trecho alguns anos atrás. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comeremos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolo? Agora, irmãos, isso é fundamental. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, nesse trecho, queridos, o apóstolo Paulo diz que, mesmo que a nossa consciência nos permita fazer alguma coisa perante Deus, tipo, não é pecado fazer isso, tudo bem. No contexto que a gente vê ali de 1 Coríntios, o apóstolo nota que a gente poder fazer alguma coisa simplesmente por não ser pecado não é só o que não deve balizar a nossa decisão de fazer ou não alguma coisa. E por quê? Pouco mais adiante, o apóstolo Paulo coloca, retomando essa conversa sobre consciência em 1 Coríntios 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, vocês estão notando, pessoal, de novo, aqui, o apóstolo Paulo diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A sua e a minha percepção inicial sobre fazer ou não alguma coisa é se você vai edificar o teu irmão, certo? Se você vai fazer simplesmente porque você pode e você não está nem aí para o seu irmão, se eu não estou nem aí para o meu irmão, isso pode ser errado. Analise sua consciência. E a do seu irmão. Você precisa estudar ele. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E isso que o apóstolo Paulo fez aqui foi um passo prático, né, para a gente poder servir nossos irmãos e não ficar buscando o seu próprio interesse, nosso próprio interesse. Não vou atrás disso agora, eu vou atrás do interesse do meu irmão, de como edificar ele. Pois a gente é o quê? Igreja. A gente é membros, nós somos membros uns dos outros em Cristo. E o autor do livro Humildade, ele fala da importância, né, da gente buscar essa virtude, da gente buscar palavras sábias no nosso falar, certo? E uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo fez nesse contexto aqui de alimentos sacrificados a ídolos
foi ensinar os irmãos de consciência, assim, de diversos tipos de consciência, né, mas eu mesmo usei esse trecho várias vezes, porque Deus usou esse trecho para me educar a consciência com relação a fazer coisas ou não, né? Em 1 Coríntios 10, 24, você vê uma coisa muito, muito legal lá. Esse talvez seja um trecho que vai te ajudar com uma luta de consciência, né? Sobretudo hoje em dia que a gente vê, assim, sei lá, você vai comprar uma coisa no mercado, por exemplo, vocês sabem, eu já publico isso que eu gosto de café, e teve uma vez que eu fui num shopping com a minha mãe e tinha uma cafeteria lá, né, que tinha uma bandeira do arco-íris lá, desse grupo específico, certo? E daí você pode pensar, ok, tudo bem eu tomar café nesse lugar aqui, ou comer o bolinho deles, como é que fica essa coisa? Bom, e era uma coisa que os apóstolos, que o pessoal lá em Corinto tinha dúvida, né? Eles vão no mercado de carne para comprar o seu alimento, e da onde veio essa carne? Da onde veio? Qual é a procedência? Como eu falei um pouco antes, a situação da cidade de Corinto era uma cidade internacional e assim havia templos pagãos de tudo quanto é jeito, né? E eles sacrificavam coisas e depois para onde iam essas coisas? Mercado de carne, certo? 1 Coríntios 10, 24, o apóstolo diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, mercado aqui é mercado de carne, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Então veja, o apóstolo Paulo ele está explicando como esses irmãos podem agir, certo? Qual é a realidade dessa situação, fundamentado na palavra de Deus. Porque quando ele diz, porque do Senhor é a terra e sua plenitude, ele está citando o Salmo 24, versículo 1. Então, ele está escrevendo de forma inspirada por Deus ali e citando a Escritura, né? Mais tarde, o apóstolo Paulo foi dizer, né, que toda Escritura é inspirada por Deus e toda Escritura, Antigo Testamento, né? E depois, por aplicação, né? Bom, essa é uma outra conversa. Mas... E a palavrinha que ele usa aqui, sem nada perguntardes por motivo de consciência, essa palavra significa, você não precisa ficar escarafunchando. Se você vai no mercado... Bom, vamos voltar para a época deles lá, 2000 anos atrás, né? Mas se eles estão no mercado de carne e vão comer alguma coisa, eles não precisam ficar falando assim, viu, o rapaz que trouxe essa carne aqui, você viu de onde ele veio? John MacArthur explicou dessa maneira para o público deles, né? Quando você vai comer alguma coisa, você sabe de onde veio essa carne? Mas ela veio daqui e ali, como que foi? A palavra em grego aqui, sem nada perguntardes por motivo de consciência, realmente, você não precisa ficar escarfunchando, era isso que ele estava dizendo para eles. Então, o apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus, estava corrigindo a maneira deles encarar a vida e servindo essas pessoas. Ele usou palavras edificantes, certo? Ele usou palavras edificantes com os seus irmãos ali. E nesse ponto eu queria trazer um segundo aspecto, né, para a nossa reflexão a respeito de humildade. Princípio claro, né, para aquilo que Paulo escreveu, né, mas hoje a gente está falando, né, falando mesmo sobre como agir, né, com relação aos nossos irmãos, e para você não destruí-lo, né, mas sim para você edificá-lo e servi-lo, não ser orgulhoso, tem esse trecho de Efésios 4, 29. Eu não coloquei ali, queridos, me desculpem, mas é Efésios 4, 29. Então, o apóstolo Paulo também diz aqui nesse trecho, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, e conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, certo? E aqui a gente vê primeiro uma ordem negativa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, certo? Nenhuma palavra torpe. O André pregou ano passado falando sobre o uso da língua, né, de uma maneira mais extensiva. Aqui um pouquinho mais enxuto. Mas essa é a primeira ordem negativa de Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe aqui, elas são palavras que não edificam. Na verdade, ela é usada até em outros trechos para se referir a peixe podre ou fruta podre, né? Esse é o significado da palavra grega torpe, certo?
E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, para a gente não se esquecer de como cultivar a humildade em nossos corações, certo? Esse aqui é o sapinho, é a única foto, acho, que me mandaram, mas isso é um sapo. O Jean já está feliz da vida. Esse é o sapinho que a gente encontrou lá no nosso retiro, né? Enfim, acho que foi antes de um almoço, não lembro. Mas estava lá, o sapinho do acampamento da DNA. Talvez no ano anterior, no ano passado, ele estava lá também, né? Ou esse é um parente dele, não sei. Mas esse é o bichinho que estava lá, certo? E o que o sapo tem a ver com o nosso estudo? Não é nada, na verdade, mas estou brincando, eu vou trazer uma comparação aqui para vocês lembrarem. Acho que todo mundo aqui lembra daquela musiquinha, né? Que é o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. E o que tem a ver, na verdade, é que a palavra, em grego, torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, parece sapo, é quase isso, né? A palavrinha sapros, certo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra sapros. É uma coisa podre, mal cheirosa. O sapinho ele pode ser bonitinho às vezes, né? Tipo, olha que bonitinho e tal. Pode ser venenoso, tem que tomar cuidado. Mas a palavra sapros, na língua grega, ela tem a ver com uma coisa que é podre. É uma coisa mal cheirosa, é um peixe podre. E quando você vai conversar com o seu irmão, por exemplo, você marca um café, você marca um almoço, você sai para caminhar com o seu irmão, e você vai bater aquele papo, e como são as palavras que vocês usam com seus irmãos? Como são as palavras que eu uso quando eu vou conversar com os meus irmãos? São palavras mal cheirosas? Você vai conversar com o seu irmão, você coloca aquele peixão, assim, veio da peixaria, deixa no meio da mesa, aquele cheiro maravilhoso. A gente não vai fazer isso, certo? A gente quer falar para os nossos irmãos palavras que edifiquem, palavras que ajudem as pessoas a ter mais o caráter de Cristo. É isso que a gente precisa fazer, né? Então, fica a reflexão. Será que a gente tem ajudado aqueles ao nosso redor a se tornar mais dignos de Cristo? Ou, na verdade, você tem ajudado as pessoas a se tornarem mal cheirosas e repugnantes perante as outras pessoas, mas, mais importante, perante Deus, certo? Você encoraja as pessoas no pecado delas? Não faz isso. Então, o autor do livro aqui, né, ele aponta que se a gente quiser edificar os nossos irmãos, a gente precisa estudar nossos irmãos, a gente precisa estudá-los. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, do que o seu irmão precisa? Ele precisa de consolo? Ele precisa de encorajamento? Exortação? Assim como o Senhor Jesus Cristo ou o apóstolo Paulo, será que eu e você temos abençoado nossos irmãos com aquilo que a gente fala? Note que seu irmão precisa ser, se o seu irmão precisa ser exortado, e você encoraja o seu irmão no pecado dele, você está deixando ele andar por aí com um peixe podre sobre os ombros. Isso não é bom. Isso não vai ajudar seu irmão, mas vai, na verdade, destruir ele. Você conhece o seu irmão a partir das Escrituras? Ou você considera que dar um conselho ao seu irmão baseado na sua própria perspectiva das coisas, na sua própria impressão, é a melhor coisa a se fazer? É importante lembrar que se você quiser amá-lo de verdade, você precisa ajudar ele a compreender a palavra de Deus e a obedecê-la. As duas coisas são necessárias, compreender e obedecer. E assim, teu irmão vai ter um aroma agradável ao Senhor. De novo, de acordo com 1 Coríntios 8, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra sapros, mas sim aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, estude seu irmão, veja do que ele realmente precisa e baseie isso na palavra de Deus, certo? O último aspecto e última meditação que eu trouxe para a gente com relação à humildade diz respeito à correção. Eu não estou trazendo tudo que esse livro traz, apesar dele ser curtinho, mas não são todas as coisas. São alguns capítulos e trechos dele. Mas a terceira que eu escolhi diz respeito à correção, certo?
primeira pergunta que eu trago com relação a esse assunto é: quão frequentemente eu, a gente acolhe a correção que a gente recebe dos outros? Eu falho bastante nisso, né? Falho bastante nisso. Esse trecho de Hebreus 3 traz algo muito, muito, muito importante com relação à maneira correta de encarar a correção. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado. Certo? Então, esse trecho fala que a gente precisa realmente continuar se envolvendo continuamente na vida uns dos outros, diariamente, no dia que se chama hoje, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. E essa, pessoal, o engano do pecado, isso é uma característica horrível, terrível que o pecado tem. Ele vai te endurecer, ele vai me endurecer. Fica duro mesmo, a gente perde a sensibilidade do que é correto. Essa é uma característica muito prejudicial e o pecado quer nos destruir. Assim como ele fez com uma pessoa bem no comecinho da palavra de Deus, que foi Caim, certo? Deus falou que cumpria Caim dominar o pecado. E o que aconteceu? Né? Que fim teve Caim? Um problema, queridos, é que o pecado ele é atrativo à nossa carne, certo? O pecado é atrativo à nossa carne. E conforme expõe o autor do livro Humildade, mesmo sendo crentes, o espírito luta contra a carne. Você pode pensar, mas eu sou crente, então está tudo certo, não preciso fazer nada. Não é assim. Muitas vezes a gente cai no engano hoje de, como o Tiago lembrou, a gente também enfrenta uma coisa hoje, talvez eu tenha que conviver com isso o resto da minha vida. Na minha vida eu vejo coisas assim também. Mas a realidade nossa hoje, queridos, é de guerra. Se a gente acha que a gente vai... Bom, Deus pode prover tempo de refrigério, com certeza, né? Mas a realidade é guerra, certo? É por isso que o nosso amado pastor Bill fala tanto sobre a armadura de Deus, né? E em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo diz: porque a carne milita contra o espírito. Veja, milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E a gente precisa se lembrar de que a gente foi remido, a gente foi o quê? Comprado mediante a vida de Jesus. Mediante a vida de Jesus, como a gente viu naquele trecho de Marcos 10:45. E só assim a gente pode ter a vitória completa contra o pecado. A gente viu também que Deus nos chamou e nos colocou no seu corpo, certo? Ele nos arrastou e colocou para fora. A gente foi chamado por Deus. E um dos recursos que a gente tem para lutar contra o pecado é a ajuda por meio da correção dos nossos irmãos. Talvez você não consiga ver aí no fundo, poderia ter feito um pouco maior. Mas aqui é o trecho de Provérbios 12:15. A gente vê que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, irmãos, como a gente foi chamado para ser parte do corpo de Cristo, a igreja, a gente não só pode usufruir do amor dos irmãos, mas a gente também deve amar eles. E no contexto que a gente está tratando aqui, diz respeito ao cuidado mútuo que a gente tem por meio de conselhos. Pela graça do Senhor, isso é uma coisa que a gente vê acontecendo na nossa igreja. E eu e você, a gente precisa da correção do irmão para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. A gente não pode ignorar o alerta que o autor de Hebreus nos dá aqui. Exortai-vos mutuamente cada dia, certo? Você precisa do seu irmão. Não é assim só, eu vou fazer o meu devocional e meu tempo com Deus, ou eu venho aqui, vou para casa, acabou. Você precisa do seu irmão. Eu preciso do meu irmão, certo?
E é um dos motivos, talvez, pelo qual a gente teve os nossos testemunhos aqui, né? Testemunhos dos meus queridos irmãos falando de quão precioso é o ADNA para a vida uns dos outros. A gente recebe o ensino da igreja, a gente, pela graça do Senhor, lê a palavra e a gente se encoraja mutuamente. Meus irmãos já me encorajaram, espero poder encorajá-los também. E a gente deve fazer isso durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E quando eu e você, a gente for exortado por um irmão, é legal, é importante, é essencial a gente ter em mente de que isso visa nosso bem, né? E conforme o autor do livro Humildade lembra, eles podem notar coisas em nossa vida quando a gente está cego, sabe? Então, um outro exemplo aqui, exortai-vos mutuamente a cada dia. Esse é um Luterinho ali, para quem não identificou. É um Playmobil pequenininho do Lutero, e ele está me exortando ali. E isso é bem importante. O autor do livro Humildade, ele conta uma história de uma forma bem breve, mas para ilustrar como as pessoas podem estar, assim, sendo enganadas, né, ou que elas não sabem o que está acontecendo com a vida delas. E o trecho que ele fala aqui é numa situação que ele foi tomar café da manhã num lugar, né, talvez numa padaria, não sei, nos Estados Unidos, provavelmente, e ele viu um cara sentado, super bem arrumado, com um terno, estava coisa linda, como diria o pastor Bill, estava com um relógio chique, estava arrumando folhas e tudo mais, né? E ele estava comendo um donut. Alguma coisa assim, mas eu acho que era um donut. E a hora que ele terminou de fazer as coisas dele, ele foi sair, né? Talvez para ir para uma reunião de negócios, uma coisa importante. E o autor do livro, ele olhou para ele e viu que ele tinha um bigode ajeitado, estava tudo bonitinho, mas tinha uma gotona de cream cheese lá. Então, assim, talvez ele não fosse perceber isso, né? Talvez ele chegasse na sua reunião com a cara, com aquela coisa ali, sabe? Então, e o autor nos diz que todos nós temos muito cream cheese na cara. A gente precisa do nosso irmão para... Vem cá, vamos limpar isso aqui, né? E dessa maneira, como se a gente ajudar, né, uns aos outros a ver a vida a partir da palavra de Deus, e não da nossa perspectiva, a gente pode estar certo de que a gente está rumando para a edificação da igreja. A gente está andando em direção à edificação da igreja. A gente está fazendo isso, está edificando uns aos outros, né? A gente está vivendo de acordo com o que o Senhor Jesus disse nesse outro trecho aqui. É um trecho longo também. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir para conferir. João 10, 17. João 17, 17. Isso. Preciso do irmão, né? A gente precisa, obrigado. João 17, verso 17 também, até o 24. Essa é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Antes dele ser crucificado, certo? Dele dar a sua vida por nós. O Senhor orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim. E esse trecho eu destaquei, pessoal. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O objetivo, pessoal, da humildade é que a gente seja mais parecido com o Senhor Jesus, nosso grande Deus e Salvador.
Vocês lembram que o Senhor Jesus, quando ele fala a respeito do coração dele, ele diz que ele é manso e humilde. Só assim a gente consegue amar as pessoas de maneira correta. Só assim a gente vai mostrar para o mundo que a gente é igreja, que a gente vive em unidade, que a gente não vive de maneira orgulhosa buscando os nossos próprios interesses. É assim que o mundo vai poder ver nossa luz, ver a luz de Cristo na igreja e ter esperança verdadeira para as suas vidas. Caminhando para o fim agora, eu gostaria de mostrar e falar um pouquinho sobre algumas práticas para a humildade, certo? Que são importantes para a minha vida, espero que elas sirvam para a vida de vocês também, para a nossa mútua edificação. Então, em sua convivência com seus irmãos em Cristo, você vai passar por momentos de atrito. A gente passa por momentos de muita alegria, como foi o acampamento, foi muito gostoso estar lá. A gente comeu uma coxinha que era nota 10 também depois, mas a gente passa por momentos de dificuldade, passa por atrito. Isso vai acontecer. Então, o trecho ali é Marcos 10, 45, está faltando o número 5. É importante a gente se lembrar que os nossos irmãos foram remidos pelo Senhor, né? Tanto você quanto eles podem contar com a fidelidade de Deus para serem irrepreensíveis no dia do Senhor. A gente vê aqui em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Deus começou a boa obra no seu irmão. Começou a boa obra em você, se você aceitou o Senhor Jesus. Uma dica importante, e a gente ouve isso bastante, mas é porque é útil para você organizar as coisas. Talvez você pense que você é visual e eu vou lembrar disso, depois eu faço. Mas realmente, escreva coisas boas no computador ou no papel que você vê na vida do seu irmão, com quem você tem atrito. E tenha essas coisas em mente, vivas, assim, quando você estiver com ele. Comunica essas coisas para que seu irmão possa notar que a graça do Senhor está em ação na vida dele. E você também deve perceber isso. E aí você vai encorajar seu irmão de maneira correta. Você vai trazer boas notícias. Todos nós precisamos das boas novas do Evangelho todos os dias. Também no trecho seguinte, a gente aprendeu sobre falar palavras que edificam, não palavras podres, sapros, palavras que edificam. Você deve pensar antes de falar. Não use palavras que vão destruir seu irmão. Então, novamente, escreva coisas que você deve deixar de falar e pense mesmo em palavras que vão edificar seu irmão. O autor diz que você deve estudar seu irmão. De repente, você tem um irmão que precisa de consolo. E se você der uma voadora nele, talvez não seja a hora correta. Talvez você precise ir com jeito, né? Então, estuda seu irmão. Vê a maneira correta de estudá-lo. Mas você tem que trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta também, né? Então, não é só passar a mão na cabeça. E você deve pedir perdão se necessário. Você deve conversar sobre a Bíblia. Aquele trecho famoso que a gente vê em Josué, falando para que a gente não deixe de falar da palavra de Deus, sabe? Acho que Josué 1:8. A gente não deve deixar de falar sobre a palavra de Deus. E isso é muito bom. A gente teve um momento muito especial no nosso retiro de jovens, quando ficaram só os homens conversando, compartilhando coisas, e a gente estava falando sobre Deus. A gente teve que sair porque era a hora do almoço. Mas foi muito bom, né? Isso é uma coisa que deve estar cozinhando na nossa cabeça sempre. E conversando com os nossos irmãos. Então, abençoa seu irmão, de coração mesmo, com as suas palavras, e glorifique ao Senhor Jesus. E para a gente terminar, não seja sábio aos seus próprios olhos. Clássico trecho de Provérbios 3:5. Dê ouvidos a conselhos, em especial aqueles conselhos que você não gosta. Não gostei de ouvir isso aqui. Isso aqui é desagradável. Não é bom ouvir isso. Mas na sua providência, o Senhor, Ele usa diversas maneiras para transmitir graça aos seus filhos. Quem aqui não lembra da história de José?
né? Foi vendido como escravo, foi injustiçado na casa de Potifar, ficou 2 anos na prisão. 2 anos, pessoal. Então, assim, Deus ele usa a correção dos irmãos de maneira providencial para transmitir também graça para os seus filhos, né? A gente precisa de graça sempre. E a gente luta contra o pecado. Então, leve o conselho que recebeu da palavra de Deus. Aliás, leve o conselho que recebeu a palavra de Deus, né? Se o irmão disse alguma coisa para você, leva para a palavra, sabe? Pega a tua Bíblia, vê o que Deus fala a aquele respeito. Pede para o Senhor ajudar você a reconhecer, a confessar os seus pecados, a confiar nele, mesmo que isso esteja te incomodando naquele momento. Principalmente se ele estiver te incomodando nesse momento. E daí, talvez você possa voltar para o teu irmão conselheiro e pedir que ele continue te abençoando. Irmão, continua me abençoando, por favor. Talvez você não tenha reagido bem, né? Então, continua me abençoando, meu irmão. E também imite o exemplo daquele que te aconselhou biblicamente. Faça o mesmo com outras pessoas. Você recebeu uma coisa boa de alguém, joia, muito bom. Aproveita isso para a tua vida e espalha também. Não guarda aí só isso para você. Na verdade, a gente tem que espalhar a bênção que a gente recebe da palavra de Deus. Então, essas foram as 3 meditações que eu trouxe, que eu peguei do livro Humildade para a gente, a respeito da fidelidade de Deus. Deus nos chamou para fora e Ele vai nos confirmar irrepreensível até o dia do Senhor Jesus. Palavras que edificam. Pense nas palavras que você vai falar com o teu irmão quando você sair daqui. E também com outras pessoas descrentes para você edificá-las e mostrar a luz do Senhor, certo? E correção. Corrija teu irmão em amor. Aceita a correção que teu irmão traz para ti também. Lembra que Deus tem o teu coração, o coração do teu irmão nas mãos dele, né? Ele usa diversas coisas para abençoar a tua vida. O autor do livro Humildade, ele diz uma coisa bem interessante. Às vezes alguém pode ter te corrigido ou falar uma coisa que você considerou desproporcional. Isso foi desproporcional. E se a pessoa errou, ela certamente vai ter errado perante Deus, mas o autor ele diz que a graça de Deus, ela não tem uma matemática diferente. Procura pegar aquilo que vai ser proveitoso para você, mesmo dito de maneira ruim, né? Você pode ajudar seu irmão assim a ajustar a vida dele, claro, né? A maneira como diz, mas pega aquilo que foi dito para você e encara como Deus usando coisas para mostrar áreas de sua vida que você precisa mexer e que você pode crescer nele. Amém? Queridos, gostaria de orar para a gente terminar. Ó Deus, a gente agradece a Ti, Pai, pelo tempo de culto de hoje, pelos testemunhos, pelas canções que a gente cantou, pela Tua palavra pregada, Deus. Continua nos protegendo, Pai, para que a gente possa crescer no caráter do Senhor Jesus, em humildade, que a gente possa ser como Teu Filho, Pai, que a melhor coisa nos ajuda a descansar no Senhor, a confiar mesmo na Tua palavra, Deus. Peço que o Senhor intervenha em cada coração aqui, cada mente, para descansar naquilo que o Senhor colocou na Tua providência. Deus querido, se tiver pessoas aqui que ainda não confiam sua vida na Tua palavra, Deus, naquilo que o Senhor fez, Tua palavra é viva e eficaz, Deus, que essas pessoas possam procurar irmãos aqui, procurar aqueles aqui que tenham aprendido a andar com o Senhor, para poder confiar sua vida em Cristo, viver eternamente contigo, Deus. O Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor nos chamou, Pai. Continua nos protegendo de nossas carnes, do inimigo, de influência perversa do mundo, Deus. Guarda cada um nessa semana, nos ajuda a meditar a respeito de como ser humilde, como praticar essas coisas, e que a gente possa se alegrar, Pai, que a gente possa demonstrar Cristo, nos ajuda a honrar o Teu Filho, Pai. Eu clamo por essas coisas, pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Queridos, boa semana.